Ok. Mas vocês podem agora, só para sair o... Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Essa reunião está sendo gravada pelo anfitrião. Tudo bem? Estão vindo? Estão subindo aí? Entrou. Então, a gente vai começar. Essa é uma palestra sobre inteligência emocional. E a gente teve que ter muita inteligência emocional antes de começar, né? Porque esses imprevistos fazem parte da vida, né? Uma vez eu fui ver um show do Jorge Israel, que é esse membro da nossa comunidade, que toca saxofone, se apresenta em vários shows, e eu fiquei muito impactada com a forma como ele lidou com aqueles imprevistos, porque no meio do show pifou tudo, se apagaram as luzes, os fios se desconectaram, e ele teve uma calma, uma tranquilidade, ele disse, pessoal, o show interrompeu, a gente vai dar uma pausa, quem quiser levanta, toma uma Coca-Cola, a gente vai ver o que aconteceu. E aquilo, para mim, foi uma lição de vida, né? Então, assim, aconteceu isso agora, eu também fiquei tranquila, porque o que tiver que ser, será, a gente dá o nosso melhor, mas, se não dá para ser tão perfeito, vai ser perfeito. A gente vai dar com a certeza que a gente deu o nosso melhor, porque a gente não pode controlar os imprevistos. Então, já estão aqui as pessoas mais importantes que eu tinha, né, para trazer para a minha palestra. Então, a palestra é nossa, não é minha. Obrigada pela presença. Beth, daqui, por favor, se apresente, que eu daqui não posso. Eu vou me apresentar, eu sou Beth Weinstock, está gravando no Zoom. Obrigada, Solange, que hoje é uma pessoa muito importante aí do Conselho da ARE, está coordenando, né, junto com a Débora, vários eventos, então fico muito feliz, né, que ela esteja presente aqui, junto com amigos, familiares que são muito importantes para mim. Então, eu sou psicóloga, trabalho já há 18 anos como professora da SPM, e há 18 anos também tenho uma empresa de pesquisa de mercado, chamada Ideia Consumer Insights. Então, vim hoje... SPM? Hã? O que é SPM? Bom, obrigada pela ajuda da plateia, né? Porque a gente fala SPM, nem todo mundo sabe. A SPM não é tão conhecida assim, embora nos últimos anos já esteja bem mais conhecida, mas é uma das melhores escolas, não é uma escola, é uma faculdade, uma das melhores de comunicação e marketing no mercado. Então, é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E dentro da SPM eu dou sempre aulas voltadas a comportamento. Então, eu dou uma disciplina de inteligência emocional, dou uma disciplina de liderança, administração de conflitos, então sempre voltado para o comportamento. E aí eu trouxe para vocês, na palestra de hoje, a base da inteligência emocional, porque todo mundo ouve falar de inteligência emocional, mas eu trouxe um pouco dos conceitos do criador desse conceito de inteligência emocional. Daniel Goleman foi o primeiro a chamar inteligência emocional. Então, quem é Daniel Goleman? Ele é um psicólogo, jornalista de Harvard, que ele declarou, né, ele escreveu vários livros, o primeiro livro que ele escreveu foi esse aqui, que se chama Inteligência Emocional, que é bem bacana, que dá um panorama do que é, e depois ele foi escrevendo outros voltados para liderança, para foco, para inteligência em sala de aula. Então, recomendo muito a leitura. E resumindo o que é inteligência emocional na visão do Daniel Goleman, ele coloca 5 aspectos, que são os 5 aspectos que vão nortear a palestra de hoje, tá? Então, o primeiro aspecto é conhecer as próprias emoções, a importância de conhecer as próprias emoções. Segundo aspecto, gerenciar as emoções. A gente não consegue deixar de sentir as emoções. Todo mundo desejaria não sentir raiva, medo, tristeza, que são as emoções negativas. Ninguém quer sentir isso. Só que a gente sente, né? Somos seres humanos. A gente não tem como controlar não sentir. Só que a gente tem como controlar como a gente vai administrar isso, como a gente vai manifestar isso. É o momento certo de eu chorar? É o momento certo de eu gritar com alguém? É o momento certo de eu me desesperar? Então, a gente vai gerenciar as emoções. Esse é o treinamento da inteligência emocional. Terceiro ponto é a automotivação. Como é que eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, me automotivar todos os dias, apesar de eu estar me sentindo triste, apesar de eu estar me sentindo com medo, apesar de eu estar sentindo raiva de um membro da minha equipe, eu tenho que me automotivar para eu seguir adiante e cumprir os meus objetivos. O outro ponto é a empatia, que é me colocar no lugar do outro, e, finalmente, o relacionamento interpessoal. Quando eu consigo fazer tudo isso, eu tenho melhores relações com as pessoas. Então, a gente vai começar a ver o ponto número 1, conhecer as próprias emoções. Então, na verdade, isso é como se fosse uma grande montanha-russa, né?
todo mundo pensa, mas eu não estou igual todos os dias, eu tenho altos e baixos, eu não estou feliz todos os dias, como é que eu faço para ficar feliz todos os dias? Não existe essa fórmula. Por mais feliz que você seja, vão ter dias que você vai acordar triste, desanimado, cansado, sem vontade de fazer as coisas, isso é muito normal, porque mesmo que a gente queira ser o nosso melhor não está no topo todos os dias. E aí entra a importância da inteligência emocional para a gente dar o nosso melhor dentro das circunstâncias que a gente tem, com as pessoas que a gente tem ao nosso redor, tentando fazer o nosso melhor. E aí eu trago para vocês essa realidade, né, que muitas pessoas sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, e é preciso procurar ajuda diante disso, né? Se vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, ou vocês já passaram por isso, é muito importante procurar terapia, procurar um psiquiatra, porque muitas vezes com uma medicação para atravessar esses momentos é fundamental. E se vocês souberem de alguém que esteja passando por isso, oferecer essa ajuda e não julgar essa pessoa, porque às vezes ela não está conseguindo se relacionar com você, então às vezes a gente até julga, puxa, essa pessoa não me liga mais, ela não sai mais comigo, ela está tão antipática comigo, e não é nada disso. Ela não é que ela não quer sair com você, ela está antipática com você, ela não está conseguindo fazer isso, né? Tem pessoas que não conseguem levantar da cama, tem pessoas que estão passando por burnout, que em inglês é uma terminologia que fala que o cérebro está fervendo de tanto estresse, tanto acúmulo de trabalho, são pessoas que não têm tempo para respirar e estão sofrendo com burnout. Então, a gente tem que valorizar as pequenas vitórias. Enquanto para alguns a vitória é atravessar a linha de chegada de uma maratona, para outros é se levantar da cama para sair para uma faculdade, para sair para o trabalho, para cuidar da família. Então, tem muita gente vivendo uma situação muito difícil emocionalmente, a gente tem que ter essa compreensão. E a gente tem a mania de achar que é o centro do universo, né? Puxa vida, tudo está voltado para mim. Como é que os outros me tratam? Como é que os outros falaram comigo? E a gente não para pensar que tem pessoas vivendo situações muito mais difíceis que a nossa. Então, se a gente comparar o nosso mundo aqui, né, a Terra, eu sou do tamanho da Terra, todo mundo tem que girar ao redor de mim, ou o meu problema é do tamanho de uma Terra, é o maior do mundo. Pode até ser essa visão se eu comparar só com alguns elementos do universo, mas se eu tiver uma outra perspectiva desse problema, olha como a Terra diminui de tamanho comparado com outros elementos do universo. E olha como ela se torna insignificante quando comparado a outros elementos, como o Sol, por exemplo. Então, o nosso problema, por maior que ele seja, se a gente olhar de outras perspectivas, a gente vai encontrar outras saídas. Se a gente sair da nossa casca, conversar com outras pessoas, a gente vai ver que ele não é tão grande assim, existem questões mais complexas e pessoas vivendo situações ainda piores, né? E é muito importante a gente aceitar que nem sempre a gente consegue dar a melhor jogada. A gente tem uma cobrança interna, temos que ser perfeitos, temos que fazer o certo todos os dias. Será que eu fiz o melhor que eu podia? Se você levanta da cama todos os dias querendo fazer o seu melhor e não saiu exatamente como você planejava, o importante é a intenção. Você teve a intenção de fazer o seu melhor, é isso que está contando. Mesmo que o resultado final não tenha sido o ideal que você tinha idealizado. Então, é sempre bom lembrar que você tem um tabuleiro de xadrez com múltiplas peças e que da próxima vez você vai fazer uma jogada diferente, você vai aprender com os seus erros, que a gente erra todos os dias. E aceitar que a gente erra todos os dias é justamente o que tira o nosso medo de pensar que a gente não vai acertar. A gente vai errar, a gente vai fazer menos do que talvez pudesse ter acontecido. Se a gente tirou uma nota baixa, né, num exame, a gente vai estudar mais. Se a entrega para aquele trabalho não foi tão perfeita, a gente vai se preparar mais. Se a fala para uma pessoa que a gente queria conversar não saiu do jeito que a gente queria, da próxima vez a gente vai ter um cuidado melhor. Então, reavaliar os erros é muito importante. E lembrar que percepção é diferente de realidade. Às vezes, a gente faz alguma coisa e o outro percebe de uma outra maneira, ou vice-versa. Então, por exemplo, aqui saiu do... Deixa eu só... o quadrado A tem a mesma tonalidade do quadrado B, na opinião de vocês? Não, são tonalidades diferentes de cinza. Mas esse experimento foi desenvolvido pelo físico Edward Adelson, que ele descobriu que esse tabuleiro, né, nessa posição, ele engana o olhar comum. Então, se eu isolar esses quadrados, eles vão ter exatamente a mesma tonalidade.
Então, o que eu quero mostrar? Percepção é diferente de realidade. Às vezes, a gente interpreta alguma situação que não foi bem aquilo, a gente julga uma pessoa injustamente, então não foi aquilo que ela quis dizer, ela teve a melhor intenção, mas a gente julgou com uma má intenção. Então, inteligência emocional é a gente sair, né, daquele pensamento corrosivo, né, que a gente fica dando voltas, e olhar de uma perspectiva maior, tentando entender o outro, tentando ser mais compreensivo. E aí eu recomendo esse livro da Brené Brown, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e tem o TED dela no Netflix também, que é muito bom, que ela fala justamente da vulnerabilidade, que é o tema de estudo dela. Ela fala que nem todo mundo é perfeito, que você pode cometer erros, que você tem fraquezas, que você pode se sentir triste, você pode sentir medo em muitas situações. E o importante é você se aceitar, é você aceitar a você mesmo. A minha mãe sempre, a vida inteira, me educou com uma frase que ela dizia assim: quem não me quer, não me merece. Né? Ela sempre tentou me mostrar que eu devia fazer o meu melhor, ser a melhor pessoa, mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Então, quem não me quer, não me merece. Você tem que aceitar quem você é. É muito mais importante você estar feliz com o que você é do que você vestir uma máscara para ser o que os outros querem, ser aceito por todo mundo, mas você tem infeliz por dentro. E a gente vive muito isso, né, na nossa sociedade, né? Essas máscaras que, na verdade, você está agradando muita gente, ou o seu grupo da comunidade, ou as pessoas, né, que esperam de você alguma coisa e você não é realmente aquilo. E aí muitas pessoas se sentem presas, né, a um padrão ou a uma exigência de uma comunidade. Então foi feita uma pesquisa com alguns mamíferos, cavalos, elefantes, que foi uma coisa muito interessante. Se amarraram esses cavalos e elefantes numa cadeira durante 3 dias. No 3º dia, soltaram a corda. E os cavalos e elefantes não foram embora. Eles ficavam imaginando que eles ainda estavam presos na cadeira. Porque a gente se acorrenta de uma tal maneira às exigências da sociedade que a gente acha que não pode ser livre para correr os nossos próprios caminhos. Então, isso se aplica a Então, por exemplo, aqui a Dove lançou uma campanha muito bacana da Real Beleza, que ela fez uma campanha mundial, observando que 92% das mulheres, uma campanha em 30 países, ela identificou que 92% não se sentiam bonitas. A gente vai fazer uma pausa só para mutar o microfone. Você consegue, Débora? Estou tentando ver, cadê o... Não estou tentando... Mostrar que a gente Olha, você pode parar de falar, por favor? Ah. Nossa. Não tem problema nenhum. Hã? Então, a Dove fez uma pesquisa e viu que 92% das mulheres no mundo inteiro não se sentiam bonitas. Justamente porque elas queriam seguir aquele padrão estereotipado que aparecia na mídia, né? Aquelas mulheres magérrimas, de um determinado biotipo, com um determinado tipo de cabelo. O que a Dove fez? Vamos desmistificar isso. Não existe beleza estereotipada. Existe a real beleza, que é a beleza de todos nós. Então, eles fizeram várias campanhas, né, de mulheres com os mais diferentes biotipos, mulheres sardentas, mulheres com tatuagem, com cicatrizes. Se vocês abrirem agora o site da Dove, a página central é uma mulher com vitiligo. Eles têm um projeto de autoestima maravilhoso, que eles fazem um trabalho nas escolas de valorização do cabelo crespo, porque a gente sabe que existe muito preconceito em relação ao cabelo crespo, meninas sofrem bullying. Então, eles estão com esse projeto da autoestima, de você respeitar quem você é e você se orgulhar da sua essência, né? Então, aqui já existem outras marcas, por exemplo, como essa de jeans, utilizando modelos com vitiligo, a Skol utilizando um modelo com vitiligo. E aqui, essas modelos, que é essa marca super famosa, abandonaram as Angels. Elas eram chamadas assim, já não vão usar esses modelos, justamente porque elas respondem a um padrão estereotipado, que não corresponde à maioria da população. Então, agora elas já estão com modelos mais robustas, né, que se assemelham a um padrão mais próximo da realidade. Esse site aqui é um site de lingerie da Inglaterra, que é muito interessante. Eles escolhem as modelos pelas histórias que as modelos escrevem para o site. Então, as histórias de vida mais emotivas, sem foto nenhuma, eles escolhem, e aí sim eles convidam as modelos para posarem no site.
Então, se vocês entrarem nesse link, vocês vão poder ler todas as histórias selecionadas e quem são as modelos que são por trás. Então, qualquer uma de vocês, independente da idade, pode ser modelo desse site de lingerie. A Calvin Klein também já está com uma modelo mais robusta. Nas lojas, os manequins plus size já aparecem na parte central. Antigamente, uma pessoa mais robusta tinha até vergonha de entrar numa loja moderninha, falava assim, onde é que fica o tamanho, sei lá, 48 ou 52? Ah, lá no fundo, ó, nas peças de liquidação. Aí a pessoa ia toda envergonhada, sem poder ter direito, né, às peças modernas. Hoje em dia, não. Com orgulho, né, os manequins estão expostos com tamanhos maiores, então as marcas estão se conscientizando de respeitar a individualidade de cada um. Olha, moda e diversidade, isso aqui é uma foto de um desfile de moda. A questão do gênero, né, a escolha do gênero, cada um tem que ser quem acha que é, independente se outros vão julgar ou não vão julgar, as pessoas têm que ser felizes. Então, as marcas, já conscientes disso, começam a fazer campanhas apoiando essa escolha, né? A Doritos lançou o Doritos Rainbow, né? Que é o símbolo do arco-íris, justamente dessa liberdade da escolha de gênero. Então, a marca relança esse salgadinho da cor do arco-íris, justamente a essa causa de apoio LGBT, que isso é muito importante. Aí, aqui a gente tem, aqui, olha, um bebê com síndrome de Down sendo selecionado para a campanha da Johnson. Olha que bacana isso. Então, cada vez mais, né, meu pai, que é geneticista, que está aqui, que por muitos anos já, e atende até hoje, crianças com síndrome de Down, isso é muito bacana, porque antigamente, uma criança com síndrome de Down, os pais chegavam no consultório tristes, arrasados, porque para eles a vida tinha terminado. E hoje as empresas estão tão inclusivas que a gente tem empresas com trabalhadores com síndrome de Down, servindo em cafeterias. Claro que o trabalho ele vai ser mais limitado, mas tem muitas pessoas com síndrome de Down que conseguem se destacar, que conseguem trabalhar, que conseguem até ter uma vida e casar e ter filhos. Então, cuidar e ter o trabalho da ONGs que é exatamente direcionado. Com certeza, com certeza. Aqui eu trago, né, um trabalho muito bacana do meu querido marido, Mauro Feinstock. Para quem não conhece ainda o Hub 40+, ele trabalha com a diversidade etária. Porque com a longevidade, graças a Deus, todos nós vamos viver até 120 anos. Então, o que a gente vai fazer nos próximos 40, 50, 60 anos? A gente tem que pensar em atividades prazerosas, né? Que nos deem prazer. Não é simplesmente ficar em casa vendo Netflix. Então, ele valoriza muito que as pessoas se lancem ao que elas gostam a partir dos 40, porque o mercado de trabalho é muito cruel. O mercado de trabalho já condena quem tem 40 anos achando que já não serve mais para se pensar no recrutamento. As pessoas sofrem discriminação, sofrem com preconceito. Então, pensar que a vida está iniciando aos 40, 50, 80 e até 90 é a nossa nova filosofia de vida. Essa mulher é a mulher mais idosa do mundo, tem 106 anos, e ela foi convidada esse mês para ser capa da Vogue, nas Filipinas. Olha que coisa bacana, a Vogue valorizando essa diversidade etária. E ela é linda, né? Eu acho ela maravilhosa, com as feições maravilhosas. O Carlos Manso, que tem 92 anos, essa foto me foi cedida pelo Mauro, justamente, que ele apresenta essa foto nas palestras dele, e ele me cedeu essa foto que eu pedi, que eu fiquei encantada. Ele tinha o sonho de estudar arquitetura e aos 92 anos está concluindo o curso de arquitetura. Essa foi durante a pandemia que ele lá fez o curso online pelo computador. Então, independente da idade, a gente pode realizar os nossos sonhos. E o Viktor Frankl, que é sobrevivente do Holocausto, que todos vocês conhecem, ele tem uma frase que ele diz: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, se você tem isso dentro de você, independente da opinião de terceiros, independente das resistências que você encontrar, você vai decidir sentir. E aqui eu trago a história, né, da Braha e do Davi, que eles foram sobreviventes do campo de concentração, né? Então é uma história muito emotiva, porque a Braha, eles estavam na Romênia, a Braha ficou num campo de trabalho forçado para mulheres e o Davi num campo de trabalho para homens, ficaram separados e tiveram uma trégua, tiveram uma semana de reencontro. A Braha, que pesava 90 quilos, passou a pesar 40, nem menstruava mais, e ela nunca iria imaginar que naquele reencontro com o marido ela poderia engravidar. Mas ela engravidou
Depois eles foram obrigados a se separar de novo por alguns meses, e ela teve uma menininha, e quando ele voltou, ela viu a Braha com uma menininha no colo, que nasceu nas circunstâncias mais pobres que vocês possam imaginar. Um vizinho emprestou uma camisa, que ela rasgou ao meio, metade da camisa serviu para uma fralda, a outra metade para cobrir o bebê, né? De tão pobres que eles eram. E aí, quando ele voltou, ele perguntou para ela, quando a guerra terminou, de quem é essa menininha? Pensou que era filha de uma vizinha. E aí, ela, muito emocionada, falou, é nossa. E aí, eu quero apresentar para vocês, para quem não sabe, que essa menininha é minha mãe, que está aqui, minha querida Mina. E eu trouxe esse exemplo porque, como o Viktor Frankl fala, independente do que te acontece, é como você vai seguir adiante. Eu nasci ouvindo essa história e minha mãe me falava que eles jamais se fecharam de nada, de nada. Eles seguiam adiante, eles olhavam o futuro, eles olhavam a meta. Então, da Romênia, eles foram morar em Israel. Meu avô, que era muito culto, respeitado na sinagoga, ele era quase que um rabino, ele era chamado para ser o conselheiro das pessoas. Em Israel, o único emprego que ele conseguiu encontrar para sobreviver era de fazer faxina nas escolas. Então, ele e minha avó limpavam banheiros sem nenhuma vergonha, com muito orgulho. Era o trabalho que eles tinham conseguido. Depois, eles foram conseguir um trabalho numa lavanderia. Minha mãe sempre contava que até 3 da manhã ele ficava colocando etiquetas nas roupas dos clientes, a minha avó passando, e a minha mãe sofria bullying, porque eles moravam ali, ficavam ali nas proximidades, e as crianças passavam na lavanderia e falavam que cheiro ruim, que cheiro ruim. Minha mãe se sentia mal com isso, mas meus avós nunca reclamavam. E aí, finalmente, o irmão da minha avó, que foi para a Venezuela, abriu um comércio, incentivou eles a irem para a Venezuela, e aí foram para a Venezuela, conseguiram, então, ter uma vida digna, trabalhando no comércio, e aí que eles conseguiram ter uma estabilidade financeira, e graças a Deus prosperaram, e deram uma ótima educação para os filhos. Depois minha mãe veio para o Brasil, conheceu meu pai, que está aqui, se apaixonaram, se casaram, e no final foi feliz. E aqui estou eu. Então, só para vocês terem uma ideia, até o Walt Disney, antes dele criar o império que ele criou, vocês acreditam que ele foi demitido do lugar onde ele trabalhava? Ele era um cartunista de uma redação de jornal e o chefe dele um dia chegou para ele e falou assim, você vai embora, falta de imaginação e boas ideias. Vocês imaginam se o Disney tivesse acreditado nisso? E quantos de nós não acreditamos nessa sentença? Quantos de nós não deixamos de viver os nossos sonhos porque algum chefe falou que a gente não servia, ou até um pai ou uma mãe não acreditaram no potencial, né? E falaram, você não vai... Amigos da escola fizeram um bullying e falaram, você não serve para nada. Eu ontem até estava dando uma aula na faculdade e uma aluna me contou uma coisa que é inadmissível nos dias de hoje, mas aconteceu com ela. Ela propôs uma ideia, era do departamento de marketing, ela propôs uma ideia de comunicação e ela me disse que chegou numa reunião e a diretora de RH chegou para ela e falou assim, quem é você para propor essa ideia? Você é um nada. Eu sou aqui uma gerente, você é simplesmente uma assistente. Quem é você para propor uma ideia diferente da minha? Você é um nada. Repetiu 2 vezes. Ela se sentiu arrasada, chorou e tal, e a gente estava trabalhando justamente na aula de ontem, e essa fala dessa pessoa é que justamente é um nada. O que vem de fora não pode te abater se não tem fundamento, se não tem sentido. É você que vai decidir o que você vai absorver para você. Uma crítica construtiva é sempre muito bem-vinda, porque como a gente não acerta sempre, a gente precisa ouvir dos outros se a gente está caminhando bem, o que a gente pode melhorar. Mas se a gente sabe que a fala é destrutiva, a gente não precisa aceitar. Então, graças a Deus, o Walt Disney não aceitou, ele confiou, e aí ele viveu dificuldades tão grandes que tem até, eu recomendo, no Netflix, o documentário que se chama Walt antes de Disney, que são as dificuldades que ele passou antes de montar a Disney. Ele vivia num apartamento alugado, passando fome, cheio de ratos. E uma vez ele estava desenhando alguma coisa, ele queria criar um personagem, chegou um ratinho e se sentou ali na escrivaninha dele, ele olhou para aquele ratinho e ele falou, tá aí, eu vou desenhar um ratinho como personagem. E assim nasceu o Mickey. Mas nasceu de um ratinho que morava na casa dele, né? Diante das condições paupérrimas que ele morava. Vocês acreditam que a Oprah, que é uma das grandes milionárias do mundo, ela também foi despedida
de um canal onde ela trabalhava como âncora, porque o chefe dela disse que ela se envolvia demais com as notícias e dava as opiniões próprias dela, e que o canal não permitia isso. Se ela tivesse se afundado com essa crítica, ela não seria quem ela é hoje. Ela justamente aproveitou essa crítica e transformou esse ponto fraco num ponto forte, lançando um canal de entrevistas onde ela justamente se envolve, dá as opiniões e se tornou quem ela se tornou. Então, tem um provérbio japonês que fala assim: se cair 7 vezes, 8. Todos nós vamos cair em muitos momentos da nossa vida, infelizmente. Né? Pode ser uma demissão de um trabalho, pode ser um luto importante, pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma fase, né, de angústia, de depressão, de ansiedade, mas a gente vai se reerguer. É só ter a crença que são etapas da vida que a gente consegue se reerguer. E muitas ONGs nasceram a partir, por exemplo, da perda de um ente querido, que são ONGs como a própria Sociedade Viva Cazuza, e ONGs que nasceram a partir da perda de pais, por exemplo, que perderam filhos. Tem uma amiga minha, que é a Flávia Kandelman, que perdeu, infelizmente, o filho Rodrigo, e que foi, obviamente, a pior coisa que poderia ter acontecido com ela, mas, diante disso, ela decidiu seguir adiante, escreveu um livro, lançou um livro há poucos meses atrás, para dar força para outras mães. Então, é como o Viktor Frankl fala, é o que você faz com o que te acontece, né? Esse poder está em você, e é ser camaleão para seguir os acontecimentos. Então, por exemplo, durante a pandemia, essa conhecida minha, que ela era ex-gerente de comunicação e de marketing do Bob's, ela foi demitida. Em plena crise, ela foi demitida. E, como muita gente foi demitida, muita gente se trancou dentro de casa sem fazer nada. Mas ela falou o seguinte: não, eu não posso ficar sem fazer nada, eu tenho contas a pagar. O que eu sei fazer bem? O pai dela tinha muitas receitas de sopa escritas num caderninho. Ela falou: eu vou fazer essas sopas, vou congelar as sopas, vou vender sopas congeladas. E ela começou a vender sopas congeladas. A empresa está indo super bem, eu virei cliente dessa moça. Sopas são deliciosas. E ela começou a vender sopas durante a pandemia. Então, assim, é um exemplo, né, de reinvenção. Eu vou perguntar para vocês o que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Quem pode me dizer? A cara de uma vaca. Uma senhora caindo. Uma senhora caindo. Mancha de tinta. Mancha de tinta. Não estou descobrindo Uma nada. sola de sapato. Uma sola de sapato. Alguém está vendo a cara da vaca que ela falou? Eu. Tá. Alguém? Quem não está vendo a vaca, levanta o dedo. Tá. A maioria não está vendo. Então, essas 3 pessoas que falaram da vaca, eu até vou dar o parecer sobre isso, mas o interessante desse exercício é que a maioria não viu a vaca, tá? E o que eu quero mostrar com esse exercício? Esse é um exercício feito por um psicólogo de Harvard, que, na verdade, ele quis realmente mostrar a vaca, que está aqui. Tá? Ele quis mostrar a vaca, parabéns para quem viu. Só que as outras respostas dadas não estão erradas, porque cada um vai ver o que vê. Tá? O que esse exercício te traz? Eu quero voltar aqui. Vocês estão vendo a vaca agora? Não. Agora todo mundo está vendo? Perfeito. O que esse exercício traz, né? Esse psicólogo, ele se chama D'Alembert. E o experimento passou a ser chamado a vaca de D'Alembert. Ele afirma o seguinte: uma vez que o seu cérebro se abre para um novo conhecimento, ele não deixa nunca mais de ver aquilo. Então, como as outras pessoas mostraram a vaca e eu mostrei a vaca para vocês, vocês nunca mais vão deixar de ver. Por isso que, diante de uma situação muito difícil, a gente tem que pedir ajuda e pedir opinião para outras pessoas que vão enxergar de uma outra perspectiva o problema que a gente não está enxergando. Quantas vezes a gente não conversa com pessoas, né, que são da nossa confiança, pessoas da nossa família, amigos queridos, que têm uma visão estratégica que nos dão uma luz de uma coisa que a gente não está enxergando. E uma vez que eles nos dão essa luz, a gente realmente passa a enxergar com esse outro olhar. Então, uma das questões da inteligência emocional, de você se autoconhecer, é você trocar ideias com outras pessoas. E te dá muita autodescoberta, seja conversando com outras pessoas que vão falar sobre você, vão falar sobre como você reage diante dos problemas, te mostrando essas vacas que você não está vendo. Ponto número 2, de gerenciar as emoções, né? A capacidade de lidar com isso diante de esse turbilhão de emoções que todo mundo tem. Então, vou fazer ao pai da Solange, né? Que ele nasceu na Bélgica, viveu a infância em plena guerra,
E o que aconteceu? De repente, a guerra começou e a irmã Leia foi mandada para Auschwitz e morreu. E ele ainda estava em casa, e os pais tiveram que ter o sangue frio, eles tiveram que gerenciar as emoções para conseguir um lar para o Samuel, para que ele fosse acolhido. Então, os pais não sabiam se iam ver o Samuel de novo. Isso foi assim, um milagre de Deus, que no final eles acabaram se reencontrando de novo. Mas eles não sabiam se eles iam morrer, se o Samuel ia morrer, mas eles tiveram que ter o sangue frio de conseguir uma nova casa para ele, conseguir um lar cristão, onde ele ficou acolhido por uma família com o codinome Paul Ellen, e eu, inclusive, recomendo o livro que ele escreveu, que se chama justamente isso, codinome Paul Ellen. E imaginem vocês se os pais não tivessem conseguido gerenciar essas emoções, eles falaram, não, eu não vou me separar do meu filho jamais, isso é a última coisa, se vamos morrer juntos. Talvez ele não tivesse se salvado, muito provavelmente teria sido mandado. Que os pais mandaram. Exatamente, sim. Centenas de crianças Sim. foram mandadas. Isso é inteligência emocional. É você abrir mão daquilo que é o mais valioso para você, mas em prol de um bem maior, que é a vida do seu próprio filho. Então, esse é um exemplo. Hã? A lei de Salomão. Sim, exatamente isso. Então, esse é um exemplo maravilhoso de inteligência emocional, né? E você encontrar depois um propósito de vida. Então, Samuel sobreviveu, graças a Deus, deu o nome para a filha Solange, que era o nome da irmã que ele tinha nessa nova família, a irmã mais velha, que acolheu ele, cuidou dele, e por isso, em homenagem a essa Solange, a minha amiga Solange recebeu esse nome, e Samuel desenvolveu um propósito de vida que foi o que deu força para ele sobreviver até o fim da sua vida. Ele veio para o Brasil, se tornou um famoso cardiologista, graças a Deus, com uma família maravilhosa, mas o propósito dele era contar a sua história para que jamais fosse esquecida. Então, ele percorria universidades, colégios, sinagogas, exaustivamente contando a sua história através de palestras muito enriquecedoras. Tem um livro aqui do Daniel Kahneman, que ele é Prêmio Nobel de Economia, que é muito bom esse livro, que se chama Rápido e Devagar. Então, Daniel Kahneman, ele fala que a gente tem dois cérebros, um que funciona muito rápido, outro que funciona devagar. Ele chama de sistema 1, esse cérebro rápido, e sistema 2, o cérebro devagar. Então, ele diz que, para ter inteligência emocional, você tem que puxar mais por esse sistema 2, porque senão você toma decisões muito intuitivas, muito impulsivas, e você não contemplou todas as alternativas. E 95% das decisões que a gente toma durante o dia é com esse sistema 1, que dá menos trabalho. Dá trabalho sentar, mas ele diz que esse é o caminho. Então, eu trago muito essa comparação com o jogo de varetas, todo mundo... Esse jogo consiste que você tem que tirar a vareta preta sem mexer as outras. E aí você tem que ir tirando devagarzinho as que estão por cima, as que estão do lado, para não mexer. Quem mexer, perde, aí vai a vez do outro e vai a vez do outro. Então, comparação dentro dessa palestra, porque trabalhar com relações humanas é como mexer num jogo de varetas. Às vezes a gente vai atuar com uma pessoa especificamente, a gente está mexendo no entorno, né? Às vezes acontece um problema com uma pessoa, os familiares se incomodam, os amigos vão defender aquela pessoa que você tentou se relacionar e eles acham que não foi bem assim. Então, é sempre muito importante ter esse cuidado. Que palavras você vai usar, como você vai se colocar, porque você pode estar mexendo num entorno muito maior. E aí a gente entra na questão do conflito. Será que vale a pena entrar em conflito? Tem gente que quer brigar com todo mundo o tempo inteiro, né? Eu vim aqui desde o supermercado, a gente conhece, né, uma pessoa que só briga com todo mundo, desde que sai de casa, na fila do supermercado, cria caso, e a gente não sabe quem é a pessoa que está aí do nosso lado, com quem a gente vai fazer esse conflito. Então, as perguntas que têm que ser feitas é o que eu ganharia com isso, o que eu perderia com isso, porque a gente tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, a gente tem que avaliar o tamanho do conflito, o que está em jogo, as possíveis perdas, o tipo de pessoa que eu estou me relacionando, as probabilidades de dar certo, se o conflito vai ser minúsculo, pequeno, médio, grande, enorme, pesar na balança o tempo inteiro para ver se vale a pena, né? Qual é o objetivo final? Então, quantas vezes a gente não vê que tem uma reunião em família, por exemplo, que o objetivo é comemorar ou o casamento dos noivos, ou uma festa de formatura, ou um aniversário, e aquela pessoa com falta de inteligência emocional entra em conflito por uma coisa boba, ou o garçom derramou um vinho na roupa dela, ou estava cheio, não tinha reserva, está faltando cadeira, faz uma briga com o garçom, mas estragando aquele clima, né, da reunião desnecessariamente. Então, a gente tem que ver qual é o objetivo final. Vale a pena criar conflito com alguém e estragar uma reunião?
A gente viu isso muito na época das eleições, pessoas estragando até relações familiares porque tinham divergências de opinião sobre política. Então, se o outro tem pavio curto, melhor não puxar um assunto que seja um gatilho, se distanciar, muitas vezes, ignorar provocações desnecessárias. E existem pessoas com transtorno explosivo, que é até chamado de transtorno de Hulk, né? A gente não sabe na rua quem tem esse transtorno e o que vai acontecer. Você conhece alguém assim que você está rindo? Ainda bem que você não conhece, né? É a síndrome do Hulk. Isso existe. 3% da população sofre dessa síndrome do Hulk. E aí, o que acaba acontecendo? Essas notícias de jornal que a gente vê todos os dias, né? Então, agressões que acontecem. Esse aqui é um ex-jogador muito famoso. Aconteceu essa cena recentemente no aeroporto. Ele pegou a malinha de mão dele e colocou numa cadeira de rodas e foi empurrando. O funcionário do aeroporto falou para ele o seguinte: meu senhor, a cadeira de rodas não é para isso. Por favor, alugue um carrinho que custa $5. Ele falou: eu não vou alugar, eu vou continuar empurrando aqui. Ele falou: meu senhor, não é permitido. O que ele fez? Deu um soco na cara do funcionário. Qual foi o erro do funcionário? Revidou com um soco na cara dele. Perdeu também a inteligência emocional. Funcionário perdeu o emprego e ele ficou preso por 6 meses. Então, valeu a pena por $5, né? Ele é milionário, não ter alugado o carrinho? Olha só, você falou em distância, em essa coisa emocional de perto, longe. Então, distanciamento emocional, bastante vezes, ajuda a não ter esses conflitos. Sim, claro. Porque, na verdade, a melhor briga é aquela que não acontece. Aquela que não acontece. Então, porque se um quer brigar e você não quer, a briga não vai pois acontecer. não tem briga. Você vai se afastar. É você que está no poder para decidir se vai ter a briga ou não. E no trânsito isso é super perigoso. Se a pessoa estiver armada, quantas mortes de trânsito a gente não vê? Então, essas são notícias fresquinhas que eu peguei, olha, de pessoas que morreram em discussões, homem desmaia depois de ter sido agredido em briga de trânsito, corretor de imóveis é assassinado, homem é morto a facadas, bate-boca de política em morte de engenheiro de 28 anos, discussão de amigos por causa de R$1.000 termina em morte, casamento se transforma em briga generalizada e pai da noiva é esfaqueado por primo. Isso aconteceu na vida real, saiu no jornal, gente. Saiu no jornal. Se você não quer iniciar um conflito, mas o outro te provoca, não caia na armadilha. Então, quem quer começar uma briga vai sempre lançar armadilha, porque essas pessoas que estão em conflito, elas gostam disso. Elas têm um prazer, né, de brigar. Então, a armadilha são as agressões que ela vai lançar. Não caiam nessas agressões. Então, por exemplo, coisas até pejorativas, você fez besteira, ou como essa minha aluna falou, que chamou, a chefe falou, você é um nada. Ela poderia ter revidado, ela estaria demitida agora. Ela preservou o emprego dela porque ela se calou. E ela vai desabafar com as pessoas adequadas, com a terapeuta dela, com a professora, com a turma, e ela vai tomar a melhor decisão com inteligência emocional. Então, é tudo burrice, idiota, você não serve para nada. E as agressões mais graves são quando agridem um familiar seu, porque se forem agredir uma pessoa, um neto, um filho, um pai, uma mãe, aí sim você não admite. Então, essa é a armadilha mais perigosa, mas diante dessa agressão também se segure. Porque se uma pessoa nociva desse tipo te lançar essa isca e você revidar, vai vir uma coisa ainda maior. Então, é melhor parar naquele momento do calor e pensar com inteligência o que você vai fazer. Exemplo disso foi o que aconteceu na noite do Oscar. Então, a partir de uma brincadeira que ele fez com a esposa, que estava perdendo cabelo, ele não se conteve, levantou e deu um soco na cara, que foi transmitido mundialmente, ele foi punido depois. Será que valeu a pena isso? Eu acredito que não valeu. Então, foi aí uma falta de inteligência emocional. Eu recomendo muito esse filme que está na Netflix, que é Arremessando Alto, que é muito bacana. Então, Adam Sandler, ele faz o papel de um treinador, de um jogador de basquete, que é esse. E esse jogador de basquete é maravilhoso, mas ele tem o pavio muito curto. Então, basta alguém lançar uma isca que ele revida. E esse é um jogador da concorrência que descobre isso e, antes do jogo, começa a xingar a mãe dele. Sua mãe é uma prostituta, né? Sua mãe não é nem prostituta, porque ela não cobra para ficar com os homens. Ele fica uma fera dele, o jogo é cancelado e ele é expulso do jogo. E aí o Adam Sandler passa o filme inteiro treinando ele para que ele tenha essa cabeça fria. E qual é a maneira dele treinar? A cada treino ele começa xingando a mãe dele.
justamente para ele se habituar com essas agressões que vão vir. E aí, no primeiro dia de treino, ele quer dar um soco no Adam Sandler. E ele fala, não, eu sou seu treinador, isso faz parte do treino. Porque a gente precisa treinar os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração para essas agressões externas. Elas sempre vão vir. Não é todo mundo que é do bem, não é todo mundo que quer o seu bem. Então, a gente vive numa selva e a gente precisa se proteger dessas agressões com inteligência emocional. A gente não pode ficar no mesmo nível. Você se sentiu fraco. Você pode se sentir um fraco se você não revida. Não, aí é que está. Esse é o primeiro impulso para você revidar, porque isso é ensinado na escola. Esses pais que não têm inteligência emocional falam o seguinte, se o coleguinha te bater, você bate de volta, porque você tem que mostrar que você é homem. Só que, na minha percepção, essa é uma crença. Você mostra que você tem inteligência emocional quando você não se rebaixa no mesmo nível de alguém. Então, se uma pessoa te xinga e você xinga de novo, uma pessoa grita com você e você grita de novo, você está perdendo a razão. Não tem limite e você se equipara ao nível dela. Se você sai com delicadeza, com elegância, você resolve de uma maneira mais inteligente, falando com um superior seu, você consegue outras maneiras, né? Eu tenho um exemplo até muito bom que aconteceu numa organização, que eu tenho um sobrinho muito querido, que está em São Paulo, e ele me contou que ele, no estágio dele, tinha um colega que estava irritando ele com questões judaicas, porque ele contava que ele ia na sinagoga, que ele colocava o tefilim, que ele respeitava as festas judaicas, e esse colega começou a, assim, de maneira pejorativa, diminuir ele, né? Falar assim, mas isso é uma besteira. Ele se sentiu muito incomodado, e ele teve uma inteligência emocional incrível, porque ele não revidou, ele foi falar com a gerente dele sobre o que estava acontecendo, e a gerente dele fez uma reprimenda para esse cara, que acabou sendo demitido depois, porque não tinha sido a primeira vez que alguém tinha feito uma queixa. Então, inteligência emocional é você saber com quem você vai falar. Seja um aluno na escola que vai falar com o superior ou a professora, seja no trabalho você vai falar com o seu chefe, seja a decisão de você se distanciar dessa pessoa, porque às vezes você não tem um professor, um chefe para falar de alguém, mas você tem a inteligência para se distanciar e não cair nesse conflito. Então, na dúvida entre seguir ou recuar, respira fundo, se acalma. Então, tem até uma técnica, né, que você respira profundamente até 2 vezes, inspira 2 vezes e solta pelo nariz, faz isso 10 vezes e você consegue se acalmando, porque quando você tem uma inspiração profunda, o seu cérebro compra a ideia que está tudo bem. Isso é uma coisa da neurociência muito interessante. Se vem muito oxigênio, o seu cérebro compra a ideia que você não tem que sair correndo, que você não tem que gritar, que está tudo muito bem, você está relaxado. Então, embora você esteja morrendo de medo, você esteja nervoso, você esteja com raiva, se você dá esse comando, você consegue ir se acalmando. Então, isso é uma coisa interessante. Então, respirar profundamente, falar, olha, está tudo bem, eu vou me acalmar, eu vou resolver. E um estudo com cantores mostrou que cantarolar repetidas notas da sua música preferida também vai te tranquilizando, vai te acalmando, né? Então, música faz muito bem. Aqui é uma coisa que eu quero trazer desse autor, o Dan Harris. Ele é um âncora muito famoso e ele sofreu uma síndrome do pânico ao vivo, no ar. Ele estava dando uma notícia e ele começou a falar palavras desconexas. Então, estou trazendo o caso de uma pessoa famosa que viveu a síndrome do pânico. Isso a gente tem que desmistificar, que só maluco sofre síndrome do pânico. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente tem que ter esse sinal de alerta para parar quando o nosso corpo pede para parar. Seja por uma exaustão de trabalho, uma exaustão emocional, e os amigos e familiares têm que acolher também. E ele escreveu esse livro, que eu recomendo muito, 10% Mais Feliz. Ele descobriu que através da meditação ele conseguia essa paz. Mas é um livro muito gostoso, porque ele detestava a meditação. Ele dizia, isso não é para mim. Então, ele vai com muito humor, relatando como é que ele descartava isso, que ele não conseguia, até que ele conseguiu meditar, conseguiu encontrar essa paz, e por isso que ele chama de 10% mais feliz, porque ele diz que a meditação trouxe essa felicidade para ele. E aí a gente tem que pensar o seguinte, todos nós temos um tijolo, né? Somos um tijolo, pegando essa linguagem subjetiva, o que a gente pode ser? Uma ponte ou um muro? Então, a inteligência emocional é quando você tenta criar pontes com as pessoas. Pode ser que você não consiga e você tem que, às vezes, criar um muro.
Mas sempre a primeira tentativa é uma ponte, né, para que tudo seja bem arquitetado e você pense no objetivo final. Não simplesmente que você está carregando tijolos, mas que você pensa que você está construindo uma catedral. Qual é o objetivo, né, de eu me dar bem com essa pessoa? Eu estou criando relações saudáveis para o meu entorno de amigos, para o meu entorno de familiares. Vamos para a terceira, que é a automotivação. Então, eu adoro essa frase, que é o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu, o porquê, o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. E esse dia que você descobre o porquê pode se dar em várias faixas etárias, né? Então, aos 17, quando você escolhe a sua profissão, aos 27, quando você muda de profissão, aos 30, quando você muda de trabalho, aos 40, quando você talvez até muda de casamento, né, de parceiro, e você vai descobrindo novos sonhos, novas conquistas, com 90 e até com 100 anos. Então, não há limite para você descobrir por que você está aqui. Então, o futuro começa quando você acorda toda manhã. Tem até um livro que diz: arrume a sua cama, que quando você arruma a cama todas as manhãs, você está se dando a oportunidade daquele dia ser diferente, daquele dia ser melhor. Então, eu trago o exemplo do meu querido filho, que descobriu um propósito dentro da profissão. Ele descobriu dentro do direito um propósito de ajudar pessoas carentes a adquirirem medicamentos para doenças raras, que a gente sabe que nos países em desenvolvimento isso é muito difícil. Um medicamento pode custar até 3 milhões. Elas não têm acesso a esse medicamento, 50 mil reais, 100 mil reais. Então, ele, através de vários estudos que ele está fazendo, ele está tentando trazer, através de relações, né, com instâncias governamentais, a possibilidade do Brasil disponibilizar a um preço mais acessível, através do SUS, medicamentos para pessoas com doenças raras. Então, quando a gente descobre um propósito verdadeiro de vida, a gente consegue, né, seguir adiante, se automotivar todos os dias. Essa história é muito legal do Thiago Reis, que ele era super fã do Santa Cruz. Uma vez ele foi ver o jogo do Santa Cruz e ele achou estranho que na arquibancada não tinha ninguém. Ele perguntou para o policial: será que é outra arquibancada? Cadê o pessoal do Santa Cruz para torcer? O policial falou: você é o único. E ele ficou lá, todo mundo torcendo para o time contrário, ele era o único. Mas ele amava tanto o Santa Cruz que ele conseguiu um emprego no Santa Cruz, se tornou presidente e trouxe uma taça para o time. E ele fez questão de, anos depois, sentar no mesmo lugar na arquibancada com essa taça, tendo mudado o time de posição. Então, isso é propósito, isso é automotivação. Não importa se o teu time está lá embaixo, se você está tirando 0, você tem uma motivação. Eu tenho muito orgulho do meu avô, que ele chegou aqui no Brasil com pouquíssimo dinheiro no bolso e uma maquininha de fazer meias de tricô. Foi o que ele conseguiu trazer da Rússia, né? Deixou a família fugindo da guerra, chegou aqui com uma maquininha de tricô que fazia meias de tricô. E com a força de vontade que ele tinha, ele começou a percorrer os comércios, né, do Rio e descobriu que a moda era usar gravatas de tricô. Então, ele mesmo adaptou a máquina que ele tinha para fazer gravatas de tricô e ele criou uma fábrica no quintal da casa dele. E prosperou muito. Através dessas gravatas de tricô, ele começou a vender, fechar muitos pedidos com lojas masculinas, e foi, assim, um dos maiores fabricantes de gravatas de tricô que teve, justamente porque ele teve esse switch de pensar fora da caixa, né? Roberto Cohen, que todo mundo conhece, ele teve também a habilidade de mudar de profissão. Eu trago esse exemplo porque ele já na vida adulta, 40, 50, mudou, né, de ser um dentista para ser um famoso cerimonialista. Então, sempre há tempo da gente fazer alguma coisa que a gente gosta mais, que a gente vê uma oportunidade, que a gente se identifica. A gente pode mudar o que a gente faz a qualquer momento. O meu querido pai, que eu vou fazer uma homenagem também a ele, que é a pessoa mais antenada que eu conheço, assim, qualquer orientação que eu quero, ajuda que eu quero de pesquisar coisas, principalmente acadêmicas, ele vai lá, pesquisas dos Estados Unidos. Ele ainda trabalha, que é um orgulho muito grande para mim, atende no consultório, e está sempre se atualizando. Ele estava contando para a gente esse fim de semana que vai num congresso em São Paulo de genética. Então, assim, quer continuar se atualizando sempre. Então, a gente tem que se atualizar permanentemente para estar nesse mercado tão competitivo, mas ainda agora com a inteligência artificial, com o ChatGPT, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, ontem eu estava conversando com uma professora da SPM, que é colega minha, e ela falou: Beth, eu vou te contar uma novidade. Ela é da área de RH, psicóloga, que nem eu. Ela falou: eu me inscrevi num curso de desenho de inteligência artificial. E eu estou fazendo desenhos maravilhosos. Aí sempre que eu falei para ela: me passa o link desse curso, que eu também quero aprender.
Porque a gente tem que começar a aprender coisas novas. Vai que eu gosto de fazer isso e começo a vender desenhos e ganho mais do que eu estou ganhando. A gente tem que experimentar tudo, né? O que nos traz um gosto. Eu adoro desenhar, por isso que eu senti interesse. E a gente vai falar, então, do quarto, que é a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, tem uma pesquisa, um caso, uma pesquisa apontou que 92% das mulheres sofrem de dores menstruais. E aí tem um medicamento que fez uma campanha muito bacana, o Buscofem, que falou das dores também das mulheres, né? Que elas são discriminadas no mercado de trabalho, discriminação de pele, discriminação por elas serem consideradas pessoas menores que os homens. Então, essa campanha foi uma campanha de muito sucesso. O band-aid que se colocou na posição do outro, né? Antes a gente só tinha band-aid da cor branquinha, né? Para pele clara. E agora o band-aid está lançando de simpatia, é se colocar no lugar do outro. A Nike criou um tênis especial para ajudar pessoas que são tetraplégicas a colocarem o tênis sozinhas. Então, é um tênis que você coloca o pé, calça sozinho. Esse desodorante é o primeiro desodorante criado para pessoas que não têm os braços, para que eles possam ser independentes, tomar banho sozinhos. A Magi criou um livro de cozinhas em braille. Olha que bacana, pensando nisso, em pessoas que querem cozinhar e são cegas. E a Boticário teve também a empatia de uma senhora que perdeu o filho durante a pandemia e o filho tinha dado para ela um perfume, que ela queria comprar mais frascos para ter junto dela sempre o cheirinho do filho, né, que lembrava o filho. E ela escreveu uma carta para a Boticário que ela não achou esse perfume nas lojas. Ela falou, pelo amor de Deus, cadê esse perfume, cadê esse perfume? O presidente, o fundador da Boticário, escreveu a seguinte carta para ela. Querida dona Wanda, ó, em 2021, tomamos conhecimento do significado que o perfume Anete tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio da nossa equipe de fábrica, fazer algumas unidades desta fragrância, especialmente para você. Queria te contar que a Anete é minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião do seu nascimento. Olha que coisa maravilhosa. Isso é empatia. Ele não fabricava mais, ele podia simplesmente ter ignorado a carta ou ter respondido, me desculpe, não fabricamos mais, que é o que 99,9% teria feito. Ele fabricou especialmente para ela. Então, isso é uma coisa extraordinária, né? E a gente se colocar no lugar do outro também, muitas vezes a gente critica, puxa, essa pessoa fez uma festa para mim, mas não estava tão à altura, ou ela me deu um presente que não estava tão à altura, ou ela não caprichou no encontro que a gente ia ter. A gente tem que entender que existem realidades diferentes. Então, eu trouxe para vocês aqui a foto verídica de uma pesquisa que foi feita nas residências de pessoas menos favorecidas economicamente, e aqui uma fotografia de uma pessoa que expõe na sala principal a marca de sabonete que usa, como se fosse assim um grande trunfo. Ela tem orgulho de ter tido dinheiro para comprar esses sabonetes e coloca como enfeite na sala dela. Então, vocês veem as realidades como muitas vezes são diferentes da nossa, ou como parte dessa pesquisa também, que cortou o coração. Na cozinha, a fotografia de 2 lanchinhos, ó, 2 embalagens dessa tortinha do McDonald's, porque uma vez eles tiveram dinheiro para levar os filhos para comer uma sobremesa e guardaram isso de lembrança, para lembrar desse momento. Então, às vezes, um bombom dado por alguém em condições menos favorecidas é como se fosse uma joia, né, para aquela pessoa. Então, está dando de coração, para a gente saber valorizar o que vem de cada um. E essa família que não tem dinheiro nem para ir ao McDonald's, a mãe prepara para a filha uma maçã, fingindo que é um sanduíche, né, com recheio de quibe, e corta a batatinha para ela ter o gosto assim, de sentir que está indo ao McDonald's, mas não tem o dinheiro para levar ao McDonald's. E, finalmente, vamos para a última, né, já caminhando para o fim da nossa palestra, que é o relacionamento interpessoal. Com tudo isso que a gente aprendeu hoje sobre inteligência emocional, a gente consegue ter melhores relacionamentos pessoais, né? Então, a inteligência emocional é a capacidade que você tem de influenciar muito bem o ambiente em que você está. Então, como é que o Daniel Goleman se interessou em estudar inteligência emocional? Ele conta no livro dele, a introdução do livro, que ele mora em Nova York, e uma vez ele estava no verão de Nova York, estava assim, com muito mau humor, ele subiu no ônibus e ele viu que todos os passageiros subiam com mau humor no ônibus. Todo mundo zangado, com cara emburrada. E o motorista do ônibus, que recebia todo mundo, porque lá nos Estados Unidos se entra pela frente, ele recebia com frases maravilhosas. Hello, how are you? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo.
aí ele foi observando aquilo, ninguém respondia para o motorista quando subia, sentavam emburrados, e o motorista não parava aí. O motorista fazia o papel de um guia turístico. Pessoal, agora nós estamos passando pela Avenida Tal, acabou de estrear uma peça de teatro que vocês têm que ver, maravilhosa. Gente, eu quero mostrar para vocês a liquidação nessa loja aqui, tem uns tênis maravilhosos, não percam. Pessoal, à esquerda, tem também um filme maravilhoso que vocês têm que ver. E aí as pessoas iam se descontraindo, iam rindo, e o Daniel Goleman observou que cada uma daquelas pessoas mal-humoradas ia soltando um riso, ia relaxando, ia gostando, ia aplaudindo. E à medida que elas iam descendo do ônibus, iam agradecendo ao motorista e saíam totalmente diferentes do que elas tinham entrado. Então ele falou que esse homem, ele era assim, ele batizou de pacificador urbano, é a terminologia que ele usou, e de feiticeiro. O cara era um feiticeiro, que ele transformou, né, o bem-estar, do mal-estar para o bem-estar, que ele teve a capacidade de transmutar irritabilidade e amolecer corações. É assim que ele descreve. Esse poder está em cada um de nós, só que a gente não usa. Não usa, porque a gente se deixa engolir, a gente se contagia por essa coisa negativa. Se tem alguém de mau humor, inconscientemente a gente acaba se calando. Para que eu vou falar com essa pessoa de mau humor? Mas a gente consegue quebrar isso, né? Então, esse convite que o Daniel Goleman faz, que diferença você pode fazer no dia de alguém? Alguém que está amargo naquele dia. Às vezes a pessoa não é amarga, mas ela está amarga naquele dia. O que você pode fazer, né, de doçura para essa pessoa? Então, a minha avó Rosa, né, sempre fazia as maçãs. Quando a gente ia na casa dela, dava uma maçã que alegrava, né, trazia uma sensação de bem-estar, que até hoje, nas datas festivas, eu faço a maçã em homenagem a ela. Ela era uma pacificadora urbana. A pessoa chegava cansada, chateada, ela dava uma maçã, ela acolhia com um beijo, um abraço, ela transformava. A minha avó Zelinha, que na verdade é a avó do meu marido, mas eu sempre considerei como minha avó, tinha as mesmas características da minha avó. Ela fazia o bolo de mel nas datas festivas, ela fazia ralá todo Shabat, ela fazia o ferfele, mesmo não sendo pêssego, para saber que meus filhos adoravam e devoravam o ferfele, ela mandava o ferfele lá para casa. Ela era uma pacificadora urbana, porque ela sempre tinha uma palavra positiva para dar. A vida podia estar um caos, podia ter gente gritando, podia ter gente de mau humor, mas ela transformava aquele ambiente positivamente. Né? Olha, toma esse doce, um elogio. Então, são pessoas que são exemplo para mim de inteligência emocional. Todo mundo quer ser reconhecido. Eu trouxe para vocês uma tese de mestrado de um profissional que fez mestrado em psicologia. A gente tem aqui o Rafael, um estudante de psicologia que vai gostar desse estudo. E ele justamente estudou a invisibilidade social. Ele se vestiu de gari durante 8 anos, varrendo as ruas da Universidade de São Paulo. Então, de dia ele era gari, dentro da universidade, e de tarde ele era professor também, e ele estava se relacionando com os alunos, todo mundo conhecia ele. E o que ele percebeu? Quando ele estava com o uniforme de gari, ninguém cumprimentava ele nos corredores, porque já via uma vassoura, já via o carrinho, nem olhava. Quando ele estava com o uniforme normal, né, terno, tal, todo mundo, professor, oi, professor. E ele traz esse fenômeno aqui na tese dele. Então, eu trago esse convite para vocês, vamos não tornar as pessoas invisíveis, né? Dar o bom dia para o porteiro, dar o bom dia para o motorista, transformar a vida, né, da faxineira que vem fazer uma faxina na nossa casa, que às vezes pegou 3 conduções e está ali num dia difícil, a gente pode transformar o dia a dia dessas pessoas. Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive muito marcante nos Estados Unidos. Eu tinha só 13 anos, tinha feito uma viagem com a minha mãe, e aí nós fomos atendidas por uma garçonete super simpática, super linda, só que toda atrapalhada. E o tempo todo ela dizia, me desculpe, é o meu primeiro dia aqui, me desculpe que eu trouxe errado, é o meu primeiro dia. E aí a minha mãe teve a grandiosidade, aquilo me marcou tanto, no final que ela nos atendeu, ela escreveu uma carta, né, para a garçonete, uma carta linda, né, dando incentivo para tudo, que ela fosse um sucesso no trabalho, e terminava assim, waitress, you are so beautiful, né? Você é tão bonita. E aí a gente saiu do restaurante, deixou a carta lá na mesa, e a gente ficou vendo pelo vidro do restaurante, escondidinho, qual ia ser a reação dela quando abrisse a carta. Aí ela abriu a carta, mas ela ficou tão feliz, eu nunca vou me esquecer daquele rosto de felicidade. Ela começou a chamar os amigos. Aí vieram todos os as garçonetes, todos os garçons ler a carta com ela, e eu e minha mãe felizes, assim, que a gente tinha feito aquela boa ação. Então, a gente tem o poder de transformar o dia de alguém com uma coisa simples, não custou dinheiro, carta, né? Então, assim, o que a gente pode fazer de bom
10% dos conflitos são causados por diferença de opinião, mas 90% é devido ao tom de voz errado. Se a gente fala num tom de voz bom, a gente consegue, né? Tem até esse livro que fala assim, por que eu quero ter razão ou ser feliz? Às vezes não precisa ter razão na discussão, deixa tudo isso mesmo, uma coisa tão pequena. Então, exercitar a escutativa, uma voz calma, tranquila, um olhar acolhedor, palavras positivas, tudo isso faz diferença. Então, quando você estiver exaltado, não escreve um e-mail exaltado, não manda um WhatsApp exaltado, espera a poeira passar. O Einstein, que tinha um QI altíssimo, ele tinha baixíssima inteligência emocional. Tem no Now a história da vida dele, que fala que ele não conversava com os filhos, ele terminou a vida dele sem falar com 2 dos filhos, teve 3 casamentos super tumultuados. Então, de que adianta ser tão inteligente, tão gênio, se você não tem bons familiares? Tem alguém aqui de mão levantada, não sei se interrompe tudo para ver. Depois a gente vê no final, pode ser? Ok, tá. Perfeito. Foque naquilo que você pode controlar. Você não pode controlar o ambiente, a gente não controla uma pandemia, uma crise econômica, a gente não controla um maremoto, um terremoto, um incêndio. A gente não... O outro vai dizer, o que o outro vai pensar, as armadilhas que o outro vai lançar. Mas a gente controla como a gente vai se sentir. Então, essa frase é para minha sogrinha: café para mudar aquilo que eu posso, para ela dar café, e vinho para aceitar aquilo que eu não posso, porque a gente também tem que ter sabedoria para aceitar aquilo que a gente não pode mudar, e saber lidar com isso, né? E ter gratidão pelas coisas boas que a gente tem. Então, eu vou contar uma história da minha sogra que foi muito engraçada, para trazer um pouco de humor, né? Ela estava passando pela rua uma vez, e ela encontrou um mendigo, e ela quis fazer uma mitzvah, né? Ela se sensibilizou com aquele mendigo. Estou passando por aqui, mas ela estava sem dinheiro no bolso, ela falou, o que eu posso... Eu não gosto de dar dinheiro, na verdade, eu gosto da comida, de alimentos, e não tinha nenhuma lanchonete perto, mas tinha uma banquinha de bananas. Ela falou, eu vou dar um cacho de bananas para esse mendigo. Então, ela teve a dignidade de parar o que ela estava fazendo, ela estava apressada ainda, ela parou, comprou aquele cacho de bananas e gentilmente entregou para o mendigo. Ao invés do mendigo falar, obrigado, minha senhora, ele jogou as bananas. Eu não quero essas bananas. E eu lá quero banana. E ela, coitada, assustada, saiu correndo. Foi verdade. Então, por que eu trago essa história? Primeiro, a gente tem que estar muito consciente da nossa parte. O que a gente fez? A gente não fez com a melhor intenção? Se o outro não recebeu adequadamente, isso é problema do outro. Não é nosso. Ela não tem que ficar nem um pouco chateada. Por isso que a gente traz essa história com humor, porque eu tenho orgulho. É problema do outro. E assim com muitas coisas que nos acontecem na vida. Às vezes a gente prepara tudo com o maior carinho pelo outro, o outro não reconhece, mas é problema do outro. A gente fez a nossa parte, né? Se a gente errou, a gente pediu desculpas, o outro não aceitou as desculpas, tranquila que eu pedi desculpas. Então, diante desse era o copo mais cheio e não vazio, é a nossa decisão. Então, paz não é ausência de conflito, é administrar o conflito em paz. Então, também dicas que eu trago para vocês, né, que a gente tem um cérebro reptiliano, sempre não solucionar conflitos com fome. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Colômbia que os juízes eles eram mais severos perto da hora do almoço. Nem entrar no supermercado com fome. É verdade, porque a tua compra vai ser 3 vezes maior, né? É verdade. Então, comer é muito importante. Por isso que antes de entrar numa loja, né, eu tinha até colocado esse slide aqui, Aviator te dá jujuba, Enjoy a reserva te dá um cafezinho, porque eles sabem que se você estiver com o estômago preenchido, você vai comprar mais. Se você estiver com fome, você vai querer sair da loja. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Se vocês vão discutir um caso delicado com alguém, nunca faça isso em pé, nunca faça correndo, nunca faça com fome. Planeje um ambiente. Um ambiente com muito frio, minha mãe é super friorenta. Nunca poderia discutir com ela um caso difícil com muito ar-condicionado, ou muito calor, é horrível também. Chuva, vento, mosquitos, em pé, bagunça, mau odor, muito barulho. São coisas que incomodam, a gente não consegue se concentrar. Então, planeje um ambiente bom, agradável, e fala aquilo que você quer com a melhor das intenções, mas nem sempre todo mundo vai entender suas boas intenções. O importante é você fazer a sua parte. Então, sempre tem o emissor, sempre tem o receptor que vai receber essa linguagem, mas sempre podem ter ruídos de comunicação. Então, tem esse lançamento aqui da Sadia,
que foi um fracasso, porque eles contrataram uma agência de publicidade para... O diferencial era que subia o termômetro como estava pronto. Quando as pessoas foram preparar o peru, esperaram esse plim, daí os perus queimaram. Então, teve uma fila na Sadia de pessoas querendo devolver o peru, não foi uma intenção. Esse carro foi um fracasso. É um carro japonês que foi lançado na América Latina, a cor verde não vendeu nada, porque ele se chama moco, e moco em espanhol significa meleca. Quem é que vai comprar um carro? E o slogan era, você esconde ele em qualquer lugar, estaciona ele em qualquer lugar. Imagina, quem que vai comprar? A cor vermelha desse carro, também fabricada no Japão, não vendeu, porque a marca chama Laputa. Você vai comprar uma barrinha de proteínas para emagrecer do Dr. Atkins de brinde para quem comprou o tamanho extra grande. Nossa, em vez de agradar, as pessoas ficaram revoltadas. A Forever 21 teve que ir para a mídia se desculpar, tal. A Zara teve que recolher todas essas peças, foi super criticada, que não percebeu que se assemelhava ao uniforme, né, do Holocausto. Então, a Zara pediu desculpas, disse que queria fazer uma coisa de xerife, que não era bem isso. Depois ela cometeu outro furo, lançou essa bolsa com a suástica, imaginem vocês. E, como diz o nosso querido Lax, né, nós que passamos pelo Holocausto sempre vamos lembrar que a suástica foi um símbolo do mais puro mal. E se desculpar falando, não, mas a gente lançou esse símbolo porque antes do nazismo era um símbolo relacionado à paz, os hindus usavam, não importa. Uma vez que ele é usado para coisas negativas, ele vira um símbolo negativo. Então, esse cuidado é muito importante. Então, assim, nunca continue uma reunião se está todo mundo de cabeça quente, pede uns dias para falar se você não pode responder na hora, vamos descansar um pouquinho, ofereça um prato gostoso, um café da manhã, um almoço legal para refrescar os ânimos e transforme a comunicação numa comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta é quando você é girafa e você não é lobo. Lobo é aquele que sempre julga o outro, lança para o outro coisas negativas. E a girafa é aquela que fala dos sentimentos, fala dos pedidos, fala num tom de voz manso. E a última dica que eu dou, só para fechar, para não ficar muito longa a palestra, sempre que você for fazer uma crítica para alguém, faça uma crítica no sanduíche, né? Então, a primeira fatia é sempre positiva. Você vai falar aquelas coisas que você achou boas, da ideia que a pessoa trouxe. Depois vem o recheio, que é a sua contribuição, e vai fechar com uma outra crítica boa. Então, só um exemplo aqui, por exemplo, vamos supor que alguém falou, trouxe ideias, eu acho que deveria ser assim. O que a maioria das pessoas fala? Isso aqui eu não gostei, isso está errado, isso eu discordo totalmente, isso aqui que você falou é uma besteira. A gente não vê isso em muitas reuniões? Você pode até achar isso, mas primeiro vê deve ter alguma coisa de bom. Então, você fala aquelas coisas que você mais gostou. Olha, disso que você falou, eu concordo. Pronto, as defesas já se aliviam. Sobre esse ponto X, eu gostaria de contribuir com uma ideia. Não se mostre contra a pessoa. Contribuir com você. A gente está numa mesma direção. Então, podemos fulano, podemos aproveitar a ideia do cicrano, unir para ser tudo bom. E tem uma dica, esse é meu querido sobrinho dos Estados Unidos, que ele aqui tem uma palavrinha que ele aprendeu, que quando ele está um assunto meio chato para ele está recebendo assim uma reprimenda de alguma coisa que ele fez, ele fala, bom, anyway, assim, vamos mudar de assunto. Então, assim, se o clima está um pouco pesado, se aquela discussão não está tendo fim, dá um jeito de mudar de assunto e traz aquela carga toda positiva que a gente viu hoje, né? Dá um docinho, dá uma palavra boa, dá um elogio, muda de assunto, não fica ali remoendo, né? Faz um anyway. Aqui, a gente está chegando ao fim já, esse é o professor mais famoso que tem no mundo, um professor de Harvard, que ele dá a disciplina que se chama Felicidade. Tem fila na porta dele para ver a disciplina. Aí eu vi vários vídeos dele, li livros dele, e para resumir, o que ele fala? Que a felicidade vem das relações com as pessoas que você mais ama, os amigos e a família. Então, se é isso, né, tem aqui o Dunbar, é um antropólogo, que ele diz que na vida você tem assim 5 pessoas que são o seu círculo, que você fala todo dia, que são aquelas pessoas mais próximas, vocês têm 15 muito bons amigos, 35 amigos, mas o resto são contatos. Não adianta você ter milhares de pessoas no LinkedIn, no
Facebook, no Instagram, tem aquelas curtidas todas, pessoas que às vezes você nem conhece, nem sabe o nome, não significam nada para você. E por que eu estou trazendo isso? Porque se são tão poucas essas pessoas importantes, vamos englobar aqui em 35, para que entrar em conflito com as pessoas mais importantes da sua vida? Então, quantas famílias a gente não vê? Pais brigados com filhos, irmãos que não se falam, melhores amigos que romperam. Então, o exercício que eu trago para vocês hoje, como dever de casa, pensem nessas pessoas que vocês amam, que talvez estejam distanciados hoje, como é que vocês podem se reaproximar com tudo que a gente aprendeu aqui, tá? E eu vou terminar a palestra já com uma pequena historinha, vou passar bem rápido, eu trouxe para vocês mais material, mas eu acho que está muito, muito longo. Eu queria só mostrar uma coisa muito legal. Deixa eu só passar mais rápido. Eu trouxe muito material mesmo. Eu sempre trago mais do que o tempo comporta, senão vai ficar muito longo. Mas eu queria trazer a questão do serendipity. Eu já termino a palestra. Serendipity, para mim, é um dos maiores ensinamentos de inteligência emocional. Como eu falei no início, muita coisa sempre vai dar errado, entre aspas, na nossa vida, porque esse errado é entre aspas. São essas aspas que fazem parte do nosso ensinamento hoje. Se saiu errado, é porque era para ser. Não pensem que saiu errado. Desse errado, tudo pode dar muito certo, se a gente se abrir para isso. Então, o que a gente tem que estar consciente? A gente deu o nosso melhor? Deu. Saiu errado? Ok. O que eu posso aprender com isso? Então, grandes experimentos hoje foram criados a partir de experiências que deram errado, entre aspas. O antibiótico foi descoberto porque o Pasteur, sem querer, foi para casa e um líquido caiu na prateleira. Ele estava estudando macrobactérias. Ele estava fazendo bactérias crescerem. Quando ele chegou no dia seguinte no laboratório, ele viu que um dos frasquinhos tinha bactérias que tinham diminuído consideravelmente. Ele falou, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ele descobriu que um frasco tinha caído acidentalmente e estava descoberto um antibiótico que até hoje salva milhões de vidas, de um acidente. A Coca-Cola foi descoberta também por acaso, porque quem criou a Coca-Cola criou um xarope para mal-estar do estômago. E as pessoas que tomavam achavam tão bom o sabor que ele criou como uma bebida social. Marca-passo, Viagra, micro-ondas, minoxidilsacarina, tudo isso foi descoberto ao acaso. E aí vem a historinha final para terminar a palestra, que é muito legal. Às vezes, nos relacionamentos humanos, a gente tem surpresas que nos deixam tristes, mas que vêm essas aspas que salvam a situação. Tem uma amiga minha, que se chama Márcia, na adolescência, ela gostava muito de um garoto e ela foi para uma festa querendo ficar com esse garoto. Ela chegou na festa, viu esse garoto dançando com uma outra garota, ficou tristíssima, ficou no cantinho da festa, toda assim, triste. E aí, ao lado dela, sentou o Carlos, que ela não conhecia, nunca tinha visto na vida, começaram a conversar, e o Carlos também estava muito triste, porque ele gostava de uma menina que estava na pista de dança, dançando com um garoto que ela gostava. E aí eles riram daquela situação, daquela coincidência, eles ficaram até 4 horas da manhã conversando, se casaram, tiveram 2 filhinhos, estão felizes até hoje, essa é a foto deles atual, esses são os filhos grandes, e agora, nesse Dia das Mães, comemoraram o Dia das Mães com o netinho. Então, às vezes, de uma situação difícil, negativa, ela acontece para que outras coisas boas venham. E eu me despeço de vocês com essa frase do Renato Russo: quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Não faça resoluções só no ano novo, comece agora a sua mudança. É isso. E agora eu começo para perguntas, se tiver alguém. Claro. Que... Obrigada. Estou aberta para perguntas. Se tiver alguém lá do Zoom quer fazer alguma pergunta. Esse movimento Aqui pode, por favor, mandar perguntas no chat. Não, mas esse serendipity é uma palavra já usada há muito tempo, que tem até... é divulgado. Sim, pode ser que ele use essa palavra. Ele usa. Sim, mas não foi criada por ele. Não, Tem uma loja por isso que eu com esse nome. perguntei. Que você encontra aquilo que você não estava Que legal. procurando. Muito bom. Uma loja de moda. Legal. Aí eu achei espetacular a parte de todos os anúncios. Eu fiquei fascinada por isso.
Obrigada, gente. Eu também Precisa ter- pergunta. Eu gostei muito que você colocou toda a sua família. Achei isso bacana. E, às vezes, pessoas que não têm cultura têm inteligência emocional enorme. Você vê essas mães de favela, que vêm das comunidades que não têm cultura, mas sabem como liderar essas famílias. Com Acho que certeza. isso é uma inteligência, não tem nada a ver certeza. com cultura. Gente, eu queria só terminar a palestra contando uma história que esse, entre aspas, acabou de acontecer comigo, né? Teve um slide que não veio, que era um dos slides mais importantes da palestra, mas quando eu vi que não veio, eu deixei para o final essa historinha. Lembram que eu falei que o Goleman começa transformando ambientes num ambiente ruim? A gente pode ressignificar histórias todos os dias. Então, esse slide que não veio, ele acabou não vindo porque era de uma foto que eu ia tirar do Instagram, de última hora acabei não conseguindo pegar, que é uma história da minha filha Aline. Então, ela está estudando medicina, ela faz um internato, e todos os dias ela transforma vidas. Ela é uma pacificadora, ela é uma feiticeira, para o bem, porque ela pega pessoas tristes e transforma para pessoas melhores. Então, ela estava assistindo um parto no dia 30, que era meu aniversário. A mãe estava gritando, gritando que era um parto muito doloroso. As enfermeiras não estavam nem aí, estavam conversando sobre a novela, não estavam apoiando. Ela se sentou perto dessa mãe que estava gritando, segurou a mão e falou: eu vou ficar segurando a sua mão o tempo inteiro. E eu quero que você saiba que hoje é aniversário da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa fundamental na minha vida, é uma pessoa que me transmite muitos valores, e eu quero que você saiba que o seu filho vai nascer no dia do aniversário da minha mãe. Ele também vai ser uma pessoa de valores, uma pessoa feliz, ele está nascendo numa data especial, não é por acaso que hoje justamente eu estou com você. E aquela mãe foi sorrindo, sorrindo, foi se relaxando e teve um parto assim super tranquilo graças a ela. Então ela fez essa diferença. Parabéns, parabéns. E essa semana ela salvou uma vida também, só fechando, porque ela estava fazendo uma massagem. Eu tenho que falar. Chamaram ela para ajudar numa massagem cardíaca. O médico perguntou: você sabe fazer uma massagem de ressuscitação? Ela falou: sei. Ela estava se alternando com outras 2 enfermeiras. Ela fazia 2 minutos, as outras 2, as outras 2. Se passaram 10 minutos, o paciente não estava vindo, o paciente não estava vindo. As 2 enfermeiras falavam: vamos desistir, ele não vem mais. Quando ela foi começar a fazer, as enfermeiras falaram: você ainda vai tentar? Ele não vai sobreviver. Era um senhor de 80 anos. Ela falou: vou sim, porque eu não tenho nada a perder. E continuou, 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 e o Senhor se ressuscitou. Beth, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu acho que a gente aprendeu muito, 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 muito. Eu acho que cada um... Eu pensei em várias situações que me aconteceram na vida que, sei lá, eu pensei assim: puxa vida, eu acho que eu estou num bom caminho, sabe? Assim, eu acho que cada um aqui e também de casa percebeu a mesma coisa. Acho que foi fantástico. Muito obrigada, espero que você volte. Que bom, prazer. Obrigada. Obrigada, gente. Olha,